Bom dia, gente. O sol está começando a nascer aqui. É uma segunda-feira e a gente começa o nosso projeto do mês de abril, que é dedicado à formação da estrutura textual. A primeira coisa que você precisa saber é que as necessidades de quem escreve se distinguem do caminho que você percorreu antes. Vai existir algumas pessoas que já estão, inclusive, cansados de aulas de estrutura. Ai, meu Deus, eu já aprendi tanto a formar uma estrutura textual que eu não sei mais o que falta no meu texto. Se você está nesse estágio, o que você precisa utilizar dos ateliês são as experiências dos outros. Talvez, fazendo a leitura de outras redações, você encontre nelas respostas para a melhoria da sua. Existem outras pessoas que estão no momento da estrada em que precisam formar e refletir sobre a sua estrutura, porque inclusive nem sabe exatamente como escreve. Escreveu redação aleatoriamente. Aí é interessante para você os podcasts que a gente está disponibilizando e esse material de apoio sobre cada uma das partes do texto. É bom você refletir sobre o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, o que caracteriza uma conclusão. No mês de abril, esse conjunto de aulas que vai ser disponibilizado para você é muito livre. É um conjunto de aulas que foram experimentadas ao longo desses anos aí no Brasil por diversos alunos. E vai dar a você a oportunidade de, em utilizar essas referências, descobrir o que você precisa, tá certo? Então seja muito bem-vindo a esse passaporte de abril, a essa oportunidade de aprender introdução, desenvolvimento e conclusão, aprender a usar fontes, estruturas. E agora eu vou passar por uma reflexão bem rápida sobre cada uma dessas partes do texto, para que você, que ainda tem uma dificuldade de entender o que são cada uma delas, possa refletir e conduzir uma melhoria de estrutura textual. O que importa na redação, verdadeiramente, é a sua capacidade de entender que não existe redação perfeita. Que cada vez que a gente vai escrevendo e reescrevendo, a gente consegue melhorar e aprimorar a nossa. Mas aprimorar não significa deixar aquilo que a gente fazia e simplesmente ir pegando o que é do outro, mas olhando o que o outro fez e buscando no modelo do outro o que a gente pode melhorar no nosso. Para ficar mais claro, as meninas e os meninos que gostam, por exemplo, de Pinterest, de moda, tem alguma coisa que está na moda. Então, por exemplo, eu vou colocar esse casaco preto. Eu vou, do mesmo jeito que eu vou lá num site olhar como as pessoas usaram essa combinação, você também pode olhar nesse conjunto de redações que você está recebendo, como as pessoas fizeram para melhorar a sua frase final, como as pessoas fizeram para melhorar as suas introduções, tá bom? Um outro exercício que eu estou pedindo para vocês hoje é de você desenvolver a habilidade de usar as redações nota 1000. Não porque as redações nota 1000 devem servir a você para fazer igual. Como eu já disse, se você escreve como todo mundo, você nunca vai conseguir se diferenciar da maioria. Mas você vai olhar nelas o que a banca gostou, identificando as partes da estrutura. E para falar de estrutura, eu vou levar vocês agora um pouco aos cômodos dessa casa para a gente refletir um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá? A primeira linha do seu texto é a linha em que você convida o corretor a entrar. E a gente tem o que a gente chama de corredor, que é a frase-chave. Vem, porque essa é a frase-chave de sua redação. Está na mesma situação que um corretor costuma estar. Você está aqui, vou para que lado, né? Quando a gente vai visitar a casa de alguém. E aí a gente tem meio um sentimento de, meu Deus, e se eu abrir aqui for o banheiro, e se for o quarto? Por isso, os marcadores coesivos, eles são importantes, porque eles ajudam a pessoa a fazer na sua casa uma visita guiada. Então, você está aqui, este é o meu corredor. Uma parede branca eu fiz de propósito, eu não estou te mostrando os quadros da minha sala, né? Você está aqui como uma redação meio obscura, né? Inclusive o corretor ele tá indo meio como um fiscal, né? Ele vai em muitas casas desta rua, que são as que fizeram a redação da Baiana. Ele vai em centenas de casas, são aquelas que fizeram o Enem em um dia só. Então ele tá com pressa.
Se você ajudar ele a entrar rapidamente, encontrar os elementos que ele gostaria e que ele precisa ver, naturalmente ele vai estabelecer uma boa nota para você. Por que eu estou te mostrando uma parede branca? Porque ele entrou e ele ainda não identificou nada. Aqui nessa parede, você pode colocar um quadro. Aqui nessa parede, você pode colocar imagens das suas viagens, que é quando você abre a sua redação citando o país, mostrando para onde você viajou. Aqui nessa parede, você pode colocar uma reportagem de jornal, né? Por quê? Porque eu entrei de cara e eu estou vendo uma televisão, uma informação. A frase-chave é a frase onde eu posso usar um marcador coesivo para mostrar que o meu texto ele é moderno. Então, é quando eu abro a minha redação usando, por exemplo, um marcador coesivo de tempo, como vocês estão vendo nas redações modelo aí. Ou então, eu uso um marcador antigo, histórico, para mostrar que a minha casa é decorada como um castelo medieval, ok? Então, a primeira coisa que você vai olhar nessas redações, nesse conjunto de redações, e fazer nesses 10 textos separadamente, é identificar o que as pessoas usaram como frase-chave. E se eu mudar um pouquinho o ângulo da minha sala, vocês vão ver algumas coisas sobre mim. É quando o corretor deu já os primeiros passos do corredor e ele está sentado na sua sala. Alguns elementos são interessantes. E se eu mudar um pouquinho o ângulo da minha sala, vocês vão ver algumas coisas sobre mim. Vocês estão vendo um globo ali atrás, que é da Vitória, que adora geografia e viagens. Vocês estão vendo os brinquedos de Gabriel no chão, desarrumados. Vocês estão vendo um sofá que é grande, que dá a entender que eu recebo muitas pessoas. E é isso que o corretor vai ver quando ele entra na sua sala. Ele ainda não tem uma intimidade com você, ele ainda não visitou os cômodos que a gente leva as pessoas, que a gente tem mais intimidade, mas ele foi convidado a sentar no seu sofá. Você precisa convidá-lo a sentar no sofá quando você usa, depois da frase-chave, um elemento coesivo, né? Nesse sentido, nessa perspectiva, e vai apresentar as duas possibilidades para ele, que seria as possibilidades de visita, né? Um quarto 1 e o quarto 2, que significa, usando melhor a ideia de recepção, que ele vai poder escolher, sei lá, 2 tipos de situações para conversar, né? Ele é um convidado. Então, também nessa introdução, ele vai conhecer um pouquinho sobre você. Quando você faz uma referência à globalização, quando você mostra, né, um pouco atrás de você, poxa, olha, dá pra ver que Mara gosta de literatura, que Mara gosta de pintura, né? Então, a sua redação é uma representação de você. Quando você está lendo a redação de alguém, dessas 10 redações que vocês estão lendo, o que você identifica? Quais são as escolhas que essas pessoas fizeram da sua cultura para apresentar a verdade? São 5. As mais comuns que a gente costuma dizer que está na lista básica do Enem. Você pode provar as coisas que vocês vão dizer nos desenvolvimentos com fatos. Vocês podem, são estratégias. Você vai ver que as pessoas usaram referências de geografia, de números, de dados para provar aquilo que ele quer dizer. Ele pode usar referências de países, eles podem demonstrar que fizeram a leitura do livro, né? Provar a partir da leitura de uma obra. Ele pode provar a partir de um conhecimento de um autor especializado no assunto. Depois, vocês vão ver nos ateliês, né? Uma aula que é fantástica e que vocês devem aproveitar e fazer, que são das estratégias argumentativas. A possibilidade de aprender que eu posso provar por estratégias de ornamentação, para mostrar que sei, que sou boa e tal, e eu também posso provar usando as estruturas mais formais. Eu conheço porque eu viajei. Mas esse não é o assunto desse momento. O que eu quero que vocês identifiquem que a introdução é a sua sala. Nela, o corretor precisa se sentir à vontade, sentar. Se você tem um sofá cheio de coisa, né, aquele monte de almofada, tudo, né, vou pegar aqui algumas, por exemplo, poxa, aí o sofá tá aqui, ó, lotado de almofada, e depois eu boto ainda uns ursinhos, a pessoa não vai ter lugar nem para sentar. Então ela não se sente muito à vontade. Então aquela sala arrumada demais. Então deixe um espaço na sua sala, né? A introdução ela não precisa ser grande demais. Ela precisa conter elementos mínimos de apresentação. E
não pode ser muito pequeno. Não adianta eu ter uma sala muito grande como essa e ter um sofá. O sofá é o elemento mais importante da sala, é onde os convidados vão sentar. Então você não deve fazer uma introdução de 10, 12 linhas enorme que comprometam os outros cômodos da casa, óbvio. Eu não posso ter uma sala de 100 metros quadrados e um quarto de 5. Mas também ela não pode ser pequena demais, porque é aqui onde os convidados chegam. E também o elemento mais importante da introdução é a apresentação do que eu vou dizer. É isso que a pessoa está esperando quando ela recebe o seu texto. Então fique atento a não escrever botar um quadro enorme, que é aquela citação, aquele livro maravilhoso. E depois, o que eu tenho? Eu tenho uma sala pequenininha, né? Eu tenho um sofá, pequenininho. Então, atenção, né, a isso. Atenção a isso. A dividir como um bom decorador de interiores as partes do seu. Estão vendo que é um quarto porque tem uma cama. E se tem uma cama, obviamente, é para dormir. Assim como existem elementos que identificam o que é um desenvolvimento. E também neste quarto, eu não estou mostrando o quarto inteiro para vocês, porque o quarto é dela, né? Aqui você identifica que pela cor e tamanho trata-se de uma criança maior, pelo tamanho da de lá trata-se de uma criança menor. Lá você tem uma mini biblioteca com os livros dela, vou pegar alguns para vocês e pelos livros vocês vão um pouco caracterizar a Vitória, né? Então eu tenho alguns livros dela, então tá aqui, né? Você vê. Eu posso identificar a pessoa pelo quarto, o gosto, a decoração, do que a pessoa faz que vai dar a esse quarto identidade. Eu não vou fazer isso de mostrar o quarto inteiro de Vitória nem de Gabriel, mas a intenção ilustrativa é dizer que é um desenvolvimento que eu conheço você melhor. Para traduzir isso de forma mais clara, preste atenção que a gente só leva uma visita ao quarto se realmente ela tiver uma intimidade com a gente. Mas o corretor é uma visita obrigatória. Ele vai visitar todos os cômodos da sua casa. Então, se você vai receber uma visita de inspeção, você vai deixar tudo aquilo muito arrumado e perfeito. E dando a ele, já que você sabe, a possibilidade dele identificar dentro do quarto os elementos que ele quer. O que faz de um quarto um quarto? A primeira coisa que faz do quarto um quarto é evidentemente isso, uma cama. Se eu tirar a cama do quarto e deixar o guarda-roupa, deixou de ser quarto, é closet. Não é isso? Então, e se eu tiver um quarto somente com uma cama, significa que é quarto do mesmo jeito. É um quarto simples, mas é um quarto. Se eu tirar o guarda-roupa e a cama e deixar somente essa biblioteca de Vitória, não é um quarto, é uma sala de estudos, é uma biblioteca. Então, eu até posso colocar um guarda-roupa e eu até posso colocar uma cômoda, uma estante no quarto de livros. Mas o que vai identificar o quarto como quarto é a cama. Se é assim, pronto. O que faz do desenvolvimento um desenvolvimento? É a explicação daquilo que eu disse numa introdução. Se você vê o desenvolvimento nessas 10 redações que tem na sua mão, e ali o cara só fala de países, de fontes de dados, não é desenvolvimento, tá? É uma biblioteca. Se nesses desenvolvimentos você só tem a visão da pessoa, a pessoa dizendo o que acha, o que acha, o que acha, também não é desenvolvimento. É somente um guarda-roupa, né? Tem as informações. Arrume tendo o seu desenvolvimento 3 coisas. Observe nessas redações 3 coisas. Explicar o que foi dito na introdução, preferencialmente colocando até mesmo as palavras-chave em equilíbrio com 2 linhas, né? 2 linhas, 3 linhas para explicar o que eu disse na introdução, para que o corretor veja que há um nexo na minha casa. Depois você faz uma prova daquilo que eu disse, né? Na minha biblioteca, eu mostro que eu tenho conhecimento. E depois você faz uma frase finalizadora, para que o corretor entenda que agora a gente vai levantar, que nós vamos sair deste cômodo para o outro cômodo, ok? Mostrar que a gente está fazendo uma visita, e os marcadores coesivos vão ajudar nisso. Quando, por exemplo, você vê na frase final dessa forma, desse modo, significa que eu estou o quê? Finalizando, ok? Então essas redações elas vão ajudar você a dar um salto na sua estrutura de texto.
porque você vai perceber que quem escreveu programando a visita à sua casa, tá? Às vezes a gente tem uma casa enorme, linda, maravilhosa, um quarto lotado. Às vezes eu tô ali, eu tô perdida, aí eu tenho pressa porque eu preciso sair para visitar outras casas. E aquela pessoa que veio comigo, que trouxe os marcadores, que deixou tudo organizadinho, uma cama é uma cama, eu tô vendo que é uma cama, né? Ali tá o guarda-roupa, tem poucas coisas no guarda-roupa, mas elas estão organizadas. Só citou uma fonte, mas é uma fonte que faz sentido com a decoração do quarto, né? É uma fonte, ela colocou aqui uma folha verde, mas se você olhar a parede de Vivi, tá aqui, sobre natureza. Aqui, a estante dela é de madeira reflorestada, então faz sentido. Ela não tem uma parede com uma planta verde aqui, ela não tem ali um negócio gótico, ela não tem aqui destruir o planeta rock and roll. Então, o corretor vai gostar. O quarto dela é simples, é pequeno, mas faz sentido em relação ao que ela propôs para mim. Então, vamos lá? Vamos para o outro quarto e a gente vai descobrir qual é a diferença entre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Mas antes, acho muito interessante que você pegue essas 10 redações e você leia os primeiros desenvolvimentos, para você tentar notar a diferença que a gente faz de um para o outro. Vamos lá. Bom, agora eu estou levando você ao meu quarto, né? Vocês estão vendo, inclusive, que eu sou preto e branco na casa o tempo todo e cinza, é uma característica minha. Essa é a minha cama. E agora o corretor, ele está no desenvolvimento 2. A primeira coisa muito importante é que quartos não são iguais, eles pertencem a pessoas diferentes, né? Mas eles têm alguma coisa em comum. Em comum é que tem uma cama. Então, o desenvolvimento 1 do desenvolvimento 2, ele precisa se diferir na decoração, na estrutura. Pode ser levemente diferente de tamanho um do outro, né? O quarto de Vitória e Gabriel pode ser um pouco maior, porque são duas crianças. O meu quarto, geralmente o quarto do casal, ele pode ser um pouco maior. Mas eu não posso ter, por exemplo, um quarto de 40 a 30 metros quadrados e um outro de 5 metros. Os cômodos da casa precisam ter equilíbrio. Os desenvolvimentos são mais ou menos do mesmo tamanho. Outra coisa que você vai perceber nesse curso de formação, que vai dar a você um norte ao olhar os apartamentos dos outros, a casa dos outros, é perceber o que eles fizeram na decoração do quarto. Todo mundo que quer construir uma casa, que quer fazer uma casa, geralmente faz, né, isso. Primeiro, olha como revistas de decoração. Então é interessante olhar como as pessoas decoraram a casa delas, para que você aprenda a fazer a decoração da sua. Lembrando que, repetindo, os elementos dos quartos são os mesmos, mas precisam se diferir, principalmente no Enem, que exige de você várias áreas do conhecimento. Então, você não pode fazer neste quarto repetir o mesmo quadro que estava lá, ou seja, usar o mesmo livro. Você deve evitar, se você usou uma referência de filme lá, usar a mesma. E repetindo, se você usou um dado lá naquele quarto, na decoração, não use nesse, para que você surpreenda este corretor que está visitando a sua casa, que cada cômodo tem uniformidade, mas tem características diferentes. Não pode faltar ao seu quarto a cama, a explicação daquilo que você propôs na introdução, porque senão você descaracterizará o seu desenvolvimento como sendo claramente uma parte da sua casa identificada como desenvolvimento, tá bom? Então, pronto, esta é a minha cama, onde eu durmo e sonho com um mundo melhor todos os dias. Agora vem que a gente vai na cozinha. É o lugar onde o convidado vai finalizar a sua visita. Vem comigo. Então, a gente está chegando ao final de nossa visita, em que você apresentou a sua casa. O seu texto é uma casa, né? Olha essa redação, por exemplo, ela vai ter o título, que é a fachada. Eu já visitei a sua sala, já visitei os seus 2 quartos, eu estou na sua cozinha. O interessante desse texto, por exemplo, é que a pessoa, ela deixou disponível para mim aqui um espaço, um tempozinho. Ela não ficou na cozinha fazendo um prato que vai demorar muito. Ofereça um café, que a gente chama na França café gourmet. É o quê? Um café com algumas coisas para você
degustar quando você está com pressa e não vai ter tempo, por exemplo, de almoçar, oferecer um brunch, né? Mas nada de colocar uma mesa enorme, como muita gente faz, aquela conclusão cheia de coisas que você nem discutiu ao longo do seu texto, tá? Então, esse equilíbrio do final da visita vai definir o 900 na sua redação, vai definir o seu 9. Se você sabe que eu tenho que fazer outras visitas e você me prepara aquela mesa enorme para eu ter que comer, a comida pode estar maravilhosa, mas eu vou estar pensando em ir embora. Também se você faz apressadamente, rapidamente, poxa, eu fiz a visita toda e chega aqui, você oferece uma água. Você gosta de uma água em pé, abre a geladeira e me dá água, aquela introdução, aquela conclusão pequena, que é fruto, na verdade. Por quê? Porque você perdeu muito tempo me levando para visitar seu quarto, falou de um monte de coisa na sala e esqueceu que eu ia ter essa pausa no final para comer alguma coisa, tá? Isso não é bom. Também não é bom, eu já saber, a mesa já está posta, então eu já sei o que tem para comer, né? Então eu abro fazendo uma síntese da visita, ou eu tenho a opção de convidar um convidado surpresa. Por exemplo, eu estou escrevendo uma redação sobre Brasil e aí a pessoa está terminando a visita e eu viro para ela e digo, olha, sabe quem está aqui esperando para te conhecer? Roberto da Mata. Uau, né? A pessoa fica encantada. Por quê? Porque ele não estava ao longo da visita, mas ele veio para te dar um oi, né? Então é quando você finaliza a sua redação usando uma fonte. Você diz, olha, eu guardei aqui para você uma coisa legal no final. É interessante isso. Ou então uma simples síntese, obrigada por você ter vindo. A gente falou sobre a desigualdade social no Brasil, mas ele veio fazer uma visita, não se esqueça, para te contratar. Você vai ser contratado para resolver um problema do Brasil, você vai ser contratado para diagnosticar uma questão de saúde. A gente pode depois fazer um vídeo específico sobre o que se espera dessa redação estrutural de ciências médicas, que a maioria das pessoas não dominam, mas nesse momento a estrutura é igual para todos, porque é dissertação. Então presta atenção nesse final. Então ofereça uma solução se ele pediu solução. Ele perguntou a você se você tinha que resolver? Se ele perguntou, resolva. Diga, olha, eu sugiro, vamos tomar esse café aqui, que a gente faça um pacto, né, social, uma coalizão de atores sociais, a fim de colocar em ação um plano de melhoria da educação do Brasil. Beleza. Para isso, aí você vai e expõe, né, detalha. Em relação à questão 1, detalhamento do que você discutiu com ele no quarto 1, você fala. Em relação ao que você discutiu no quarto 2, você fala. E depois se finaliza levando ele até a porta. O que é levar ele até a porta é não terminar aqui na cozinha e tchau, viu? E ele vai tentar achar a saída. Não tem nada pior do que você sair da casa de alguém e aí na saída, ao invés de você abrir a porta, você abrir o banheiro, né? E aí, um pouco constrangedor. Leve ele até a porta, fazendo uma frase final, né? Convidando para voltar, usando uma frase no período futuro. Sendo assim, o Brasil alcançará o pleno progresso. Então, o que eu quero que você veja nas estruturas dessas conclusões que vocês estão lendo? Que, no geral, as pessoas fazem no mínimo 4 períodos. Um para sintetizar, um para oferecer a solução, um detalhamento 1, um detalhamento 2 e uma frase final, quem faz 5. Se você vai fazer detalhamento 1 e detalhamento 2, elimina essa frase síntese para não ficar longo demais. Então, você já vai oferecendo a solução na primeira linha, detalhe o que você disse no desenvolvimento 1, detalhe o que você disse no desenvolvimento 2. A gente não está discutindo aqui as especificidades comuns ao que se deve fazer na conclusão para o Enem, as perguntas que o Enem faz, como eu não estou discutindo as especificidades que determinados temas fazem. Vocês vão ver que em alguns textos que vocês estão lendo, desses 10 textos, que são a formação inicial desse curso, para depois você ver os ateliês, você decidir, né, ouvir os podcasts, acho interessante, mas nesse momento veja isso. Tem gente que não respondeu porque não perguntou. Tem nada pior do que você dar conselho a alguém se a pessoa não pediu, né? Ficar ali dando uma eu queria te dizer isso, mas a pessoa não te perguntou, ela só queria a sua opinião sobre saúde. Bom, eu acho que a saúde no Brasil precisa
de melhorias. Eu não disse quais são as melhorias porque ele não me perguntou. Enfim, finalizar o texto faz parte, não é desconectado, não pode ser rápido, não pode ser lento demais, né? Tem que ter equilíbrio com a programação da visita. O tempo gasto em cada uma das partes da sua casa e o espaço deve ser mais ou menos o mesmo. Portanto, o trabalho que vocês têm a ser feito esse mês é dividido em 5 fases, né? E esse é um curso preparatório de estrutura de redação que vai ajudar você a saltar categoricamente na estrutura do seu texto. Primeiro, vamos lá? Para vocês acompanhar o raciocínio, entender as partes do texto, entender essa visita do corretor à sua redação. Depois que você acompanhou esse vídeo completo, leia os textos, você pode ler as partes, leia todas as introduções para entender como as pessoas arrumam suas salas, todos os desenvolvimentos 1, todos os desenvolvimentos 2 e todas as conclusões. Se você quiser um aprofundamento de estrutura, pronto, ouça todos os podcasts que vai trazer neles modelos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois disso tudo, que você tiver essa noção básica de estrutura, você pode abrir e vai estar disponibilizado para vocês uma série de ateliês com partes de compreensão mais aprofundada de estrutura para que você possa melhorar o seu texto. Foi um prazer levar você ao meu apartamento e eu espero em breve que o corretor visite o seu e ache maravilhosa a visita. Um prazer!